This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. La da da, 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 la da da. Ask him to change you tonight. In the presence of angels, with God's glory on the wings, like the voice from many waters, I can hear the angels sing. Holy, singing holy, singing holy, singing holy, holy. Saúdo meus amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta e vos sauda com esta paz do nosso Senhor Jesus Cristo é sua irmã na fé, a irmã Fernanda, também que é missionária desta obra, que a qual o Senhor me levantou por defesa da tua palavra nesses últimos tempos, principalmente nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Amada igreja do Senhor, hoje eu quero trazer um assunto, tudo com base bíblica, para você que está me assistindo, me ouvindo, acerca do assunto sobre a Santa Ceia do Senhor. Para início, eu quero dizer para vocês que muitos, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, eles têm perdido o temor acerca do que é a Santa Ceia. Muitos têm perdido o temor. Muitos têm perdido o respeito, a reverência acerca do que é a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu quero estar trazendo algumas revelações, base bíblicas, a qual o Senhor, Ele tem para mim e para você, para nos revelar de dentro da palavra. Mostrar para mim e para você que a palavra de Deus não mudou, ela é a mesma. Deus nunca mudou na sua maneira de agir. É o povo que se corromperam com falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E eu quero falar da Santa Ceia de uma forma assim, bem clara e objetiva, e que o Espírito Santo de Deus possa me conduzir com sabedoria sobre este assunto, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você venha entender e compreender o que o ser humano está fazendo, com as coisas que são santas, que são as coisas de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero ler aqui no livro de Lucas, glória a Deus, aleluia. Mas antes de eu entrar aqui para ler no livro de Lucas, capítulo 2, Lucas, capítulo 2, e o versículo 19 e 20, eu quero dizer algo para você da parte de Deus. Você já se perguntou a Deus o que é Santa Ceia? Você já fez essa pergunta a Deus? O que é Santa Ceia? Talvez você não sabe ainda, o verdadeiro entendimento que é Santa Ceia. A Bíblia nos diz, nos relata, irmãos, com base a versículos, que a Santa Ceia ela é um ato, um comportamento que cada líder e cada irmão tem, que é de cear, tomando o sangue do Senhor Jesus Cristo e comendo o pão em memória ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia, ela é um ato, um comportamento que cada pessoa tem de estar comendo o pão e bebendo o sangue, que é representando a memória de Cristo, que Jesus ele fez isso também com seus discípulos,
Glória a Deus, aleluia. O pão, ele representa o corpo de Cristo. O pão, ele representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o vinho, ele representa o sangue de Jesus. O vinho, ele representa o sangue de Jesus, que também é a nova aliança que Deus Pai Todo-Poderoso fez com a humanidade através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Né? Eu e você precisamos entender isso, que a Santa Ceia é algo sério, é algo que deve ser executado através de um líder dentro das igrejas de forma respeitosa, com muito temor, reverência ao Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua magnífica misericórdia e compaixão de ter dado, né, o seu Filho, Jesus Cristo, em prol da salvação da minha alma e da sua alma. E muitos têm perdido esse respeito pelas coisas santas de Deus. Muitos têm se escarnecido das coisas santas de Deus. E nós devemos, irmãos, pôr tudo a limpo. Louvado seja Deus, com base bíblica, para nós termos discernimento, o que provém de Deus, o que provém do maligno. Por isso que o Senhor Jesus deixou para nós os dons do Espírito Santo, que é o discernimento de espírito. E quem tem este dom de discernimento de espírito, ele sabe discernir muito bem qual é o espírito que está falando com ele, e ele sabe muito bem, aleluia, qual é o espírito que está liderando ele dentro da sua congregação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 22, e o versículo 19. Olha o que o Senhor disse. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu, deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo. Então, o pão, ele é o corpo de Jesus, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Então, o pão, ele é o corpo de Jesus, representa o corpo de Jesus que foi dado a mim e a você, para nós estarmos tomando, né, comendo, tudo em memória dele. Semelhantemente, tomou o cálice, que é o vinho, né, que é o sangue, e depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, quer dizer, a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Então, tanto o pão quanto o cálice foi deixado para nós fazermos e tomarmos em memória daquele que doou o seu corpo e doou o seu sangue para remissão e libertação dos nossos pecados, que outra hora nos fazia separação entre nós e o Criador. Mas através do corpo de Jesus e através do sangue dele, hoje nós podemos, né, garantir a nossa salvação no céu. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você entenda que o pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue, que representa também a nova aliança, a qual o Senhor nos deixaram. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero aprofundar mais ainda acerca da Santa Ceia, para nós entrarmos, né, em algumas revelações a qual se tornaram falsos ensinamentos, heresias, que alguns líderes obtêm anunciar nos altares, nas suas congregações, levando a muitos tomar a Santa Ceia indignamente e levando a muitos, né, estar até mesmo dormindo na fé, porque eles não têm amado as ovelhas verdadeiramente, ensinando qual o verdadeiro sentido da Santa Ceia, mas eles têm permitido que muitos tomem a Santa Ceia de forma indigna. Aleluia! Louvado seja Deus! E assim fazem de muitos, né, escravos do diabo, a ponto de perder a salvação por tocar em algo tão santo e precioso que é o corpo e o sangue de Jesus. Aqui nós vamos ver agora no livro de João, capítulo 6, João, capítulo 6, e o versículo 51
em diante, nós vamos ver o que o Senhor está falando acerca, né, desta maravilhosa, né, Santa Ceia. Para começar, para nós entendermos, nós temos que ter fundamento bíblico acerca do que é a Santa Ceia. E aqui ele está falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Para começar, nós já temos uma confirmação bíblica da parte de Deus, através, né, do apóstolo João, a qual registrou que o próprio mestre, ele disse: eu sou o pão vivo. Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. E ele disse que se alguém comer deste pão, né, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne. O pão representa a carne de Cristo. E ele falou mais ainda que ele deu a vida pelo mundo. Então nós sabemos que Jesus, ele morreu em resgate de muitos. O seu corpo foi maltratado, foi machucado, ficou até mesmo desfigurado por causa das transgressões dos nossos pecados. Mas de acordo com a palavra do Senhor, aleluia, fez isso por salvação aos que estão no mundo. Ele fez isso por salvação daqueles que ainda há de sair do mundo. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero dizer para você, e ele disse mais ainda, glória a Deus, aleluia. Aqui, mais à frente, já vem agora algumas pessoas que andam disputando acerca desta verdade, né? Porque não aceitaram que Jesus, ele fosse o pão, né, da vida, e muito menos que o povo viesse comer um pão que representa a carne dele. Esse aqui, mais para frente, já fala sobre os fariseus que contenderam contra esta verdade, que não aceitaram ele como o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus, aleluias. Agora, meus irmãos, aqui no livro de 1 Coríntios, né, livro de 1 Coríntios 11, 27, já diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Depois eu quero estar dando continuidade sobre esse assunto, mas vamos parar aqui. Irmãos, eu vejo hoje nas igrejas alguns líderes que ministram a Santa Ceia para suas ovelhas de forma totalmente errada. Para começar, eu vejo líderes que administram Santa Ceia para pessoas que estão juntas, né, que é maziadas. Ali aquele casal, eles já passaram pelas águas, né? Louvado seja Deus. Passaram pelas águas, mas não são casados diante do Senhor. E ali toma a Santa Ceia. Isso está errado, porque a Bíblia fala que, né, a pessoa tem que se casar. A pessoa tem que ter uma vida, né, de conserto diante de Deus. Então, o líder que ministra a Santa Ceia para quem está, né, maziado, que não tem uma vida de conserto diante de Deus, ele está amarrando esta alma no inferno. Ele está tapando esta alma para dormir, de forma que ela não venha chegar ao conhecimento do Evangelho, porque ele está tapando esta alma para tomar a Santa Ceia indignamente. Ele está tapando esta alma para ser culpado pelo corpo e o sangue. E os líderes têm que tomar muito cuidado, porque as coisas de Deus é santa, meus irmãos. A Bíblia fala assim que o pastor, ele deve amar as ovelhas, ele deve guiar as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele tem que fazer de tudo para que a sua ovelha ela não venha ir para o inferno, mas que ela venha ser resgatada do inferno, que ela venha ser sarada, curada, que ela venha ser bem alimentada na palavra. Porque, meus irmãos, assim, né, como existem líderes que permitem ovelhas de outro rebanho, né, de outra congregação, participar da Santa Ceia, né, e sendo que este líder não conhece a outra ovelha que é de outro rebanho, porque o certo é que o líder
que está ali tomando conta daquela igreja local, é ele que tem que ministrar a Santa Ceia para as suas ovelhas, porque ele conhece as suas ovelhas, ele sabe quem é rebelde, ele sabe quem está na doutrina, quem não está. Agora tem aqueles, né, que vai e ministra a Santa Ceia para outras pessoas que são de outro ministério. Isso é um pecado terrível. É um pecado terrível, porque existe o espírito da mentira, meus irmãos, que muitos vêm de outro ministério e falam que está em união com a igreja, e ali vai e toma a Santa Ceia, até mesmo no pecado. E aquele pastor está tão inocente daquilo tudo, por quê? Porque não tem o discernimento de espírito. E olha aquele que fala mais ainda. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Então, quando um líder ou um membro da igreja é julgado conforme o que está na palavra, é para que a pessoa venha entender que ele ou ela é para não ser, né, condenado com o mundo. Então, eu quero dizer a você que é a ovelha, você que tem o seu líder, ele está ministrando a Santa Ceia conforme ela deveria ser ministrada? Seu líder realmente ele tem sido um bom pastor de verdade? Ele realmente tem representado Jesus Cristo aqui na terra? Porque, meus irmãos, uma certa vez eu fui arrebatada, né, em espírito, fui levado, aleluia, ali num certo lugar aonde eu via um bocado de pessoas ministrando a Santa Ceia. E ali eu via, naquele momento da Santa Ceia ali, eu via tanto o céu como estava presente naquele dia da Santa Ceia, como também ali havia espíritos imundos, a qual também estava contemplando e vendo quem estava participando de forma correta e quem não estava. Então, tudo está sendo registrado, meus irmãos. As coisas de Deus é certa, tem que ser correta. Então, nós devemos examinar tudo de acordo com as Santas Escrituras. Tem pessoas que não concordam, né? Que devem ministrar a Santa Ceia, né? Conforme essa doutrina, porque muitos estão com a mente cauterizada, porque muitos ministram a Santa Ceia achando que está fazendo certo, mas quando você vai corrigir essa pessoa, repreender, a pessoa não aceita. Ela pensa, aleluia, louvado seja Deus, que ele já é sábio demais, que já conhece, né, já sabe de muitas coisas. Outra hora, eu fui ensinada com essa doutrina falsa, mentirosa, que é de eu ser de um ministério e poder participar da Santa Ceia de outro ministério. Irmãos, isso é errado. Isso é um ensinamento diabólico, fora da doutrina do Senhor. Fora da doutrina do Senhor, porque o certo é que cada pastor, aleluia, que tem o seu ministério, que ele dê Santa Ceia somente para os que são da casa que ele congrega, que tome conta. A não ser que seja ele que é dono deste ministério, né, ele tem outro ministério em outro bairro, aí alguém de lá, né, desse ministério que é o mesmo, queira, né, unir com, né, na sede e participar. Aí não tem nada a ver, porque é do mesmo ministério. Mas, quando é do ministério A e quer ministrar, né, e quer tomar Santa Ceia no ministério B, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Porque se você observar bem, o apóstolo Paulo, na sabedoria divina do Espírito Santo, ele abriu muitos ministérios, mas todos os ministérios aonde ele foi levado pelo Espírito Santo, você via que ele não saía fora das doutrinas do Senhor. Ele sempre estava ensinando, tratando de algumas causas que estava trazendo escândalo até mesmo, né, contradizendo, né, o evangelho do Senhor. Então, todo líder tem que voltar ao primeiro amor, às primeiras obras acerca desse assunto, porque Deus ele vai julgar. E ele fala, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um para os outros, para que alguns que tendo fome comem em casa, para que não os junteis à condenação. Quando a demais coisas dane-lhe-ei, quando for ter convosco. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, é necessário que a pessoa, glória a Deus, que ministra a Santa Ceia, você que é líder, faça as coisas de forma correta. Ministra somente para as ovelhas da sua congregação. Porque se chegar uma outra ovelha, né, de outra congregação, você não sabe essa pessoa como ela está com a sua vida. Você não sabe como é que ela está. Como é que você vai dar Santa Ceia para quem está errado?
Ah, mas eu não acredito, não tem base bíblica para isso. Não. Então vamos lá, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. 1 Coríntios 10 e 21. Vamos ver o que o Senhor está falando? 10 e 21. Olha aqui. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui o apóstolo Paulo estava tratando, né, louvado seja Deus, de algumas advertências que estavam fora do contexto bíblico na igreja de Corinto. Algumas pessoas estavam ali idolatradas, louvado seja Deus, em fazer cultos demoníacos. Exemplo, esse culto aí que hoje, né, igual eu acabei de citar, que uns podem. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele estava lidando com alguns cultos que estavam sendo cultos demoníacos. É o que mais nós vimos hoje na geração de hoje. Em algumas congregações que quando chega o dia de Santa Ceia, a Santa Ceia não é mais aquela Santa Ceia ministrada com temor, com justiça e com muita reverência a Deus Pai Todo-Poderoso em memória de Cristo, mas é um culto de Santa Ceia ministrado, né, com demônios envolvidos no meio, pessoas tomando a Santa Ceia indignamente. Para líderes que, em vez de ajudar as ovelhas, abrir a sua visão espiritual, está aprofundando elas no pecado, porque está deixando participar, estando no vício do pecado. Irmãos, eu falo com vocês porque eu já vi isso, eu já vi líder, pastor, né, que não tem um pingo de experiência com Deus nem com o Espírito Santo, que deixa um membro da sua igreja ainda estar fumando e bebendo, tocar no corpo e no sangue de Cristo. Líderes que deixam outras pessoas de outros ministérios que não é do mesmo participar do corpo e do sangue de Cristo. Às vezes a ovelha está até em rebelião com o seu pastor, vai para outra igreja tomar Santa Ceia achando que está certo. Então a Bíblia fala assim que nós devemos, né, ter discernimento sobre essas coisas. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado e para que as pessoas venham receber libertação e serem salvas. E muitos estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de buscar conhecimento e sabedoria de certo assunto que eles ainda não compreendem e não entendem. Então não tem como, meus irmãos, nós participarmos da mesa, porque ele diz, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, ele está falando sobre, então, querendo ou não, irmãos, a igreja local, o líder tem que ministrar a Santa Ceia para a igreja local, porque ele está num só corpo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, você que é líder, você que é membro da igreja, observe atentamente se o seu pastor está de forma correta. Se ele não estiver, leve ele na palavra. Pede a Deus sabedoria e leve ele na palavra. Porque ele não pode fazer, aleluia, louvado seja Deus, aquilo que não está conforme as santas escrituras. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez alguém, né, esteja se perguntando assim, mas é necessário de tudo isso, irmã Fernanda, missionária Fernanda? É, meus irmãos, porque as coisas de Deus é sério. Nós devemos levar as coisas de Deus com seriedade, com verdade e com justiça. Nós devemos entender também que a Bíblia, ela é o nosso manual de salvação, de libertação para nossas almas. Olha para você ver o que o Senhor fala no livro de Hebreus, capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeiro testamento, o chamado, e recebam a promessa da herança eterna. Então, meus irmãos, você tem que entender que a Santa Ceia é algo sério. Nós devemos ministrar ela até que venha, né? Até que o Senhor Jesus Cristo venha para buscar a igreja e levar para uma cidade eterna, para levar para uma herança eterna, que é a cidade celestial. Então, Jesus, ele é o mediador da nova aliança através do teu sangue, aleluia, e a nova aliança também, louvado seja Deus, deste novo testamento. Então, nós devemos levar tudo à luz da palavra. E se você vê, né, que está havendo algumas heresias dentro da igreja, vigia, irmãos.
Vigie em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus para que você não venha ser também, né, conduzidos a erros, né, que a qual de homens não tem o Espírito Santo. Dizem ter, mas não tem. Mas não pratica a justiça conforme ela é. Amém? Meus irmãos, agora eu quero estar fazendo um minutinho de oração, agradecendo a Deus por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui, meu Deus, juntamente com todos quantos estão me ouvindo, meu Deus, aleluia, através, meu Pai, desta oração, desta palavra, eu lhe apresento, Senhor, meu Deus, todos os meus ouvintes, meu Pai, aleluia, que eu estou ouvindo, meu Deus, este vídeo, meu Pai, que o Senhor possa abrir a mente e o coração desta pessoa, que essa pessoa possa entender e compreender que a Santa Ceia é algo sério, que a Santa Ceia é algo, meu Deus, que traz a memória de Cristo. Ensina, meu Pai, esse povo a respeitar o Senhor, a te reverenciar em tudo, em todas as coisas. Abra a mente deste homem e desta mulher, para que ele não venha andar enganado por falsos espíritos, por doutrinas falsas que não têm base bíblica. Pai querido, Pai celestial, não deixa meus irmãos participar, meu Pai, aleluia, das mesas do demônio, de cultos de demônios, mas que eles venham ser guiados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu lhe peço, e que eles possam entender que o corpo e o sangue de Jesus, ele serve para, aleluia, edificação das nossas almas, até que venha o grande dia do Senhor nos buscar no arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus eu profetizo, meu Pai, que as bênçãos celestiais da casa do Senhor estejam sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, aqui eu deixo para vocês a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa lhes abençoar, em nome de Jesus, e mostrar a vocês todo o caminho da verdade e da justiça, de acordo com a vontade dele. Amém, meus irmãos? Fica todos na paz do Senhor.